Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Vitor. Hoje a gente está fazendo o primeiro vídeo, né, da nossa disciplina de análise de projetos de segurança do trabalho para os de vocês. Então, mesmo que virtualmente, não encontrar ao vivo, né, é um prazer poder estar sendo professor de vocês dessa disciplina. Espero que a gente consiga ter um bom desempenho no nosso semestre, né, para a gente poder ter algum esclarecimento. Ele vai ser mais enxuto, acho que vocês já tiveram, né, disciplinas no módulo 1, que é o disciplina é tipo um mês, 40 dias mais ou menos, né, é tipo intensivão. E eu vou tentar aqui trabalhar de forma também mais enxuta, mais focada naquilo que realmente vai ser útil e na vida profissional de vocês mesmo, né? O que é útil, o que é mais importante, o que vocês vão realmente utilizar lá na prática, beleza? Então, gente, a nossa disciplina de análise de projetos em segurança do trabalho, ela inicia pela ementa com uma introdução sobre desenho técnico. Por quê? Vocês vão ver pela aula de hoje, né, que é a aula de introdução, que todo projeto ele é um desenho. E esse desenho ele tem informações técnicas, ele tem um jeito técnico de ser realizado. Então, o projeto em si é um desenho técnico que foi aplicado, né? Que foi ali executado, né? Enfim. Então, a gente vai iniciar com esse conceito de desenho técnico, algumas propriedades do desenho, a gente vai analisar aqui, mas sempre tentando focar, né? Na parte técnica do projeto em si, ok? E depois eu quero comentar com vocês de dois projetos que são cruciais para a análise, ou para a segurança do trabalho, que é o mapa de risco e a planta de rota de fuga. Esses dois projetos a gente vai ter uma aula para poder explicar um pouco melhor para vocês, tá bom? E eu vou querer que vocês façam para mim no final um trabalhinho prático, né, para a gente poder ver se os conceitos que foram aqui colocados estão bem fixados na cabecinha de vocês, perfeito? Gente, como é que eu pretendo trabalhar na nossa disciplina? Como ela é uma disciplina enxuta, né, o tempo é muito curtinho, eu não acho viável que a gente faça prova, né, marque lá 2, 3 provas teóricas, porque não dá tempo mesmo. Não dá tempo nem de todas as aulas acontecerem e nem de vocês estudarem um conteúdo mais extenso. Então, toda aula eu vou colocar atividades para vocês vão me entregando, beleza? Cada atividade dessa vai valer nota e a presença de vocês para a aula, perfeito? Como eu já disse lá no grupo do WhatsApp, né? Se você está vendo essa aula, você não está no grupo, me mande um e-mail aí, a gente vai colocar você lá dentro também, tá bom? Pra gente conversar com os colegas, né? A gente vai dando um jeito nisso aí. Então, como eu disse lá no grupo, eu quero tentar marcar com vocês um, dois, três encontros ao vivo, né? Eu sempre falo online, mas é ao vivo, para que a gente consiga tirar dúvidas. Eu quero tentar deixar isso, essa parte principalmente de mapa de risco e rota de fuga, o mais claro possível para vocês, tá bom? Porque é isso que realmente, assim, vai ser mais parte da prática dessa disciplina na vida profissional de vocês, ok? Então, ficamos combinados dessa forma, certo? Vou passando atividades, vocês vão colocando essas atividades lá no Moodle, né, conforme vocês já estão acostumados, e aí o nosso semestre vai seguindo, ok? Gente, para não perder mais tempo, eu já gostaria de compartilhar minha tela com vocês para a nossa primeira aula de hoje. Vocês vão perceber que o nome da minha aula aqui está até como se fosse desenho técnico. Por quê? É uma aula inicial de desenho mesmo, né? Como eu disse para vocês, todo projeto ele é um desenho técnico que foi aplicado, né? Mas vamos lá. O desenho ele é uma criação visual que tem como objetivo final sempre expressar a essência daquilo que eu quero mostrar. Então, se eu quero representar alguma coisa, eu vou tentar deixar isso desenhado para que a pessoa consiga entender melhor. Daí até que surge aquela expressão, você entendeu o que eu disse ou o que é que eu desenho? Né? A gente usa essa expressão para tirar sarro, né? Mas isso é bem a verdade.
você usa o desenho para melhor se expressar, né? Para conseguir expressar exatamente a essência daquilo que você quer dizer. E esses desenhos, eles estão dentro da história humana desde a antiguidade, né? A gente vai ver lá os egípcios, né? O pessoal da Mesopotâmia, os persas, já praticando esses desenhos, né? Nós temos ainda anterior a eles as pinturas rupestres, né? Dentro das cavernas, lá onde as pessoas desenhavam a sociedade, elas desenhavam aquilo que elas viam da sociedade, elas contavam a história da sua sociedade por meio dos desenhos. Então, esse desenho servia para comunicação entre as gerações. Isso ajudou demais a gente a compreender a história desses povos, né? A gente, quando fala de desenho, vai ter que separar ele em três grandes tipos. Primeiro, é o desenho artístico ou de expressão, que é, por exemplo, a Mona Lisa, né? Você pega lá os grandes quadros de pintura, são desenhos artísticos. Você pega o gibi, por exemplo, né? Esses desenhos mais ilustrativos são sempre desenhos artísticos ou de expressão. Eu tenho os desenhos de resolução ou de precisão. E tenho o desenho de representação ou técnico. A grande diferença que eu tenho entre um desenho de precisão e um desenho técnico é que necessariamente o desenho técnico ele vai ter medidas técnicas para a execução do projeto. Eu vou conseguir executar aquele desenho, ou seja, vou tirar do papel e colocar na realidade. Perfeito? O desenho técnico, então, é uma forma de representação gráfica usada, entre outras finalidades, para ilustrar instrumentos de trabalho ou elementos que serão construídos. E esse desenho técnico, no caso, né, vai representar para nós uma linguagem universal. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu pegar um projeto de uma casa, por exemplo, se eu levar esse projeto da casa para qualquer lugar do mundo, uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento técnico na área vai conseguir olhar aquele desenho e vai conseguir entender aquilo que eu quero dizer. Você pode perguntar, poxa, Victor, mas eu já vi um projeto de uma casa e ele tem um monte de coisa escrito, né? Tem um monte de número, de unidade de medida, um monte de palavras. A pessoa não vai entender. Tá, ela não vai entender o idioma. Mas se você traduz esse idioma, o desenho em si continua o mesmo, certo? Então, o desenho é uma linguagem universal. Basta a gente traduzir o que a gente escreveu, que agora a pessoa vai ter pleno entendimento daquilo que eu quero dizer, daquilo que eu quero mostrar para ser construído, ok? Então, essa linguagem universal, ela quer dizer que qualquer pessoa, tendo o um mínimo de conhecimento técnico, ela vai conseguir entender, interpretar aquilo que eu quero desenhar. Eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: eu sou engenheiro civil, então se eu pegar um projeto, por exemplo, lá de uma obra e trazer aqui para casa, não é qualquer pessoa que vai conseguir discernir. Porque, por exemplo, a minha avó é uma pessoa muito inteligente, né? Minha avózinha é muito inteligente, só que ela não tem um mínimo de conhecimento em obra. Se ela pegar a planta de uma casa, ela não consegue interpretar aquilo. Agora, se eu pego a pessoa que tem um mínimo de conhecimento teórico ou prático naquilo, ela consegue ler e interpretar quase que perfeitamente o que eu quero mostrar ali, perfeito? Então, o desenho técnico ele deve ainda transmitir com exatidão todas as características do objeto a ser representado. Por que eu preciso ter todas as características? Imagine só que você quer construir uma caixa. Você vai lá pegar uma caixa de papelão, né? Tem vários papelões. Você vai cortar os papelões do tamanho certo e vai colá-los, vai colar todos eles para virar uma caixa, ok? Imagine só. Aí eu vou te dar uma medida, por exemplo. Só te dou um lado da caixa. Você vai conseguir desenhar essa caixa perfeitamente? Construir ela perfeitamente? Não. Então, se eu não te der todas as medidas para que você consiga entender aquilo que eu quero, isso é impossível, tá? Eu dou outro exemplo que é o seguinte: no projeto de uma casa, por exemplo, tem uma porta, tem uma janela. Aí se eu falo o seguinte, ó, o tamanho da janela é de 1,5 por 2, por exemplo. Você vai olhar e falar, tá, entendi, o tamanho da janela é esse. Mas onde que eu vou colocar essa janela? Em que ponto da parede? Em qual parede? Essa janela é de que material?
Do que ela é feita? Quanto de espessura ela tem? Então, tem várias perguntas que devem, na verdade, né? Devem ser respondidas pelo projeto, ok? É a linguagem técnica do projeto que vai me mostrar tudo o que eu preciso saber. Isso vai servir para todas as áreas, tá? Até para a área de vocês, de segurança do trabalho, perfeito? Se vocês não conseguirem entender o projeto para conseguir enxergar, interpretar aquilo e como aquilo está lá na realidade, eles vão ter alguma dificuldade até pegar o jeito de fazer, por exemplo, um mapa de risco ou uma rota de fuga, enfim, tá? Aqui nós temos alguns exemplos, ó. Essa primeira imagem, as três primeiras imagens à esquerda, são partes de um projeto daquele irrigadorzinho que vai na grama. Olha a quantidade de informações que esse pequeno objeto tem. Agora, olha só, aquilo lá é um iPhone, o lado direito da tela de vocês, né? É um iPhone. Celular super simples, né? O design muito simples, não tem quase nenhum detalhe. Só que olha a quantidade de informações que eu preciso colocar para que esse celular seja produzido. São diversas informações, diversas medidas que eu preciso respeitar para construir o iPhone do jeito correto, vamos dizer assim, do jeito que está projetado. Perfeito? Para a gente fazer esse desenho técnico, vou até voltar aqui na figura anterior, a gente percebe que a maior parte dos nossos desenhos são desenhos de formas geométricas. Então, eu vou falar que os nossos desenhos técnicos são compostos por desenhos geométricos. Esse desenho geométrico, o que, que é? É uma expressão gráfica da forma dos objetos, onde eu vou considerar as propriedades que são relativas à sua extensão. Ou seja, eu vou considerar as dimensões desse elemento. Quais são essas dimensões? Comprimento, largura e altura. Ok? Eu preciso ter esses três elementos para que eu consiga entender o meu desenho geométrico e, assim, colocá-lo na prática como um desenho técnico. Quando eu tenho formas que apresentam apenas o comprimento, imagine só, né? Só tenho o comprimento. Que elemento que eu tenho? Uma linha. Se eu tenho duas dimensões, eu tenho um comprimento e uma altura, por exemplo, o que eu formei? Um plano, uma face, né? Um lado. Por exemplo, imagina um cubo, né? Uma face do cubo tem duas dimensões, altura e comprimento. Já se eu tenho três dimensões, eu tenho comprimento, tenho altura e tenho uma largura. Agora é um cubo completo. Eu vou representar ele por um volume, né? Eu tenho ali uma forma tridimensional, que a gente chama. Perfeito? Tá aqui os nossos pontinhos, né? Então eu tenho um ponto A. Se eu vou ligar vários pontozinhos, eu tenho uma reta. A união de inúmeras retas, né, de infinitos pontos, eu vou ter um plano. Beleza? Que é uma face, vamos dizer assim, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre o desenho técnico em si, na prática, né? Todo desenho técnico vai virar um projeto, tá? Então nós vamos falar aqui com as características de projeto, ok? Todo projeto ele vai estar numa folha, né? Eu não posso escrever em qualquer folha. Não posso, por exemplo, fazer um projeto numa folha de pão, né? Vou lá, um papel higiênico, por exemplo, não posso. Uma folha de caderno, não existe isso, tá? Então, eu vou sempre usar folhas que são provenientes, vamos dizer assim, né? Que são primas da nossa folha A4. Cada folha do projeto eu vou chamar de prancha, beleza? Essas pranchas, elas vão poder ter tamanhos diversos, como eu disse, né? Diversos tamanhos de papel. E eles são sempre provenientes, ou seja, eles são extensões das folhas A4, beleza? Então, se eu pegar uma folha muito grande, por exemplo, eu vou conseguir dobrando ela eu tenho que dobrar ela até que ela vire uma folha A4. E a legenda, o que é uma legenda? É o local, aqui está até mostrado na figurinha, né? É o local onde eu vou colocar as informações técnicas. Por exemplo, quem que é o responsável pelo projeto, quem que é o cliente, o que está sendo mostrado naquele projeto, enfim, vou colocar detalhes para que a pessoa, ao observar a capa, vamos dizer assim, né? A frente da prancha, já consiga entender do que aquele projeto se trata. Ela vai ter uma noção. Por exemplo, imagine só o seguinte caso. Você tem uma pilha de projetos para analisar. Você quer achar um específico.
Você vai sair abrindo todas as folhas? Não faz sentido, né? Você vai olhando pela capa, assim como você faz com livros, por exemplo, né? Você vai lá, eu quero tal livro, vai na capa, vai olhando os nomes e aí você acha aquele que você gostaria. Então nós temos aqui, pessoal, esses 4 tipos de papel e o A4, todo mundo já está acostumado, né? O papel A0, ele é bem grande, ele tem praticamente 1 metro, é 1 metro e pouquinho, na verdade. Eu consigo fazer várias dobras nele até que ele vire uma folha A4. Eu tenho uma folha A1. Essa folha A1, ela é metade da folha A0. A folha A2 é metade da folha A1. A folha A3 é metade da folha A2. E a folha A4 vai ser metade da folha A3. Então, sempre que eu estou aumentando o número, eu estou reduzindo a folha. A minha folha A0 é a maior. A1 é metade, A2 é a metade, A3 é a metade e A4 é a metade. Então, é metade da metade da metade da metade. Ela vai ser bem menor do que a folha A0, né? Todo projeto ainda tem que ter margem. Vocês lembram lá, né, quando a gente estava na escola, a professora lá, quando a gente era criancinha, né, falava, menino, menina, faz uma margem nesse caderno, que esse caderno está horrível. E a gente sofria lá com a régua fazendo uma margem. Aqui nos projetos, também eu tenho obrigatoriedade de colocar margem. Por quê? Para garantir que os meus desenhos, aquilo que eu vou projetar, esteja dentro de uma área mais central. Por que eu preciso de margem? Porque, olha só, assim como os nossos cadernos, a parte da folha que mais estraga são as extremidades. Né? Você vai, rasga um pedaço, ela fica meio dobrada, acaba sujando. Então, com a margem, eu consigo restringir um pouco o local onde eu vou desenhar. E com isso, eu consigo garantir que seus projetos não estejam tão estragados assim. Eu tenho uma norma, né, para cada um desses, por exemplo, norma para as pranchas, eu tenho norma para as margens, e para cada tipo de folha, A0, A1, A2, A3 e A4, eu vou ter um recuo, ou seja, uma distância para poder fazer a margem. Tá? Então, para cada folha, eu tenho um tamanho exato para margem esquerda, para margem direita, para margem superior e para margem inferior. Ok? O que é um carimbo? Esse carimbo, pessoal, ele é a legenda, tá? Como eu já disse para vocês, é onde a gente vai colocar as informações de identificação do projeto. Nesse caso aqui, nós temos um carimbo de uma planta, né, de um projeto de obra, né, uma construção de uma casa. Então, eu sei que é um projeto de arquitetura, o endereço dessa obra, qual que é a data que esse projeto foi realizado. Aqui eu posso colocar se houve alguma revisão, alguma modificação. Eu vou colocar o nome do proprietário, ele vai assinar. Vou colocar o meu nome como responsável técnico. Vou separar as áreas. E aí tem uma partezinha ali que cita aprovações. Ela vai continuar em branco. E essa é uma área para que a prefeitura, os órgãos da prefeitura, né, coloquem seus carimbos de aprovação. Perfeito? Então, esse nosso carimbo deve sempre estar lá na parte da frente do projeto, ok? Quando eu dobrar a minha prancha, né, esse carimbo tem que aparecer lá como se fosse a capa, beleza? A primeira página que eu vou olhar. Em relação ao texto escrito num projeto, eu também tenho algumas regras. O meu projeto ele deve seguir a norma, né? Para que eu consiga escrever. Essa norma ela vem de bom senso. Então, eu não posso, imagine só, né? Você está com um projeto na sua frente, você abriu ele lá bonitinho, olhou lá o carimbo, abriu o projeto. Eu não posso ter escritas ao contrário. Você precisa virar a folha para conseguir enxergar. Então, eu sempre vou tentar posicionar ou à vista dos olhos, né, na posição que você está observando, ou virado para a direita, virado para a direita. Perfeito? Eu não vou trabalhar virado para a esquerda e nem de cabeça para baixo. Ok? Em relação a normas, pessoal, para projeto, nós vamos ter 29 normas em vigor. É muita norma. Eu tenho norma para tudo, praticamente. Então, é norma para emprego de escala, para as linhas, para a folha, para a dobra da folha,
para cotagem do desenho, que é os tamanhos, né? Como fazer, desenhar lá as setinhas para os tamanhos, enfim. Tenho muitas normas, ok? E é interessante que o projetista conheça pelo menos o básico dessas normas, perfeito? Para que ele consiga fazer projetos e que esses projetos estejam adequados, sejam aprovados, enfim, beleza? Para nós aqui, não vai ser tão necessário ficar estudando essas normas, ok? Nós podemos utilizar ainda alguns softwares para conseguir fazer, desenhar os nossos projetos. Os mais conhecidos dos softwares que a gente tem hoje são o AutoCAD, o Revit e o SketchUp. Esses são os três principais. Talvez o mais conhecido seja o AutoCAD. A gente tem a ideia de que o AutoCAD, não sei se todos já ouviram falar, mas é um projeto de engenharia, é um software de engenharia que faz tudo. Na verdade, o AutoCAD ele só desenha. Então é como se eu estivesse simplesmente desenhando na tela do computador. É claro, né, que ele vai apresentar várias ferramentas que me facilitam a forma de desenhar. É muito mais fácil fazer no AutoCAD do que à mão, por exemplo, né? Então, ele vai ser muito utilizado. O Revit já vai ser utilizado mais nas partes de engenharia civil, mais voltados para obras mesmo, porque ele consegue ter uma visão tridimensional, ele consegue gerar um pouco mais de detalhes e eu consigo mesclar vários projetos dentro de um só. Também temos o SketchUp. Esse SketchUp é um programa gratuito, tem uma versão Pro, né, que é paga, mas existe uma versão gratuita dele e ele é um pouco mais, na verdade, ele é mais ilustrativo que os demais. Ele é mais didáticozinho de mexer, né? É mais ilustrativo, porém quase não é utilizado para projetos. Ele é bastante utilizado para maquetes eletrônicas. Então, se você quer fazer um projetinho lá de aquelas imagens tridimensionais, aquela realidade virtual, onde você vai entrando dentro da casa, você vai conseguir criar imagens de certos cômodos, né, em 3 dimensões, perfeito. O SketchUp vai ser excelente para você, ok? Gente, por hoje é isso. A nossa aula inicial, bem tranquila, né? E aí eu quero que vocês tentem, a partir das informações que eu disse, imaginar a importância de um projeto. Por que eu preciso ter um projeto quando eu vou construir alguma coisa? Não é necessariamente só uma casa, mas imagine só, você tem que construir, por exemplo, um celular. Por que um projeto vai ser importante para você? É só porque ele tem as medidas? Qual que é a importância de se ter um projeto na sua vivência prática? Né? Eu gostaria que vocês ficassem imaginando, tentando se indagar quanto a isso para a profissão de vocês. Perfeito? Pessoal, por hoje só. Eu vou deixar uma atividade para vocês lá no Moodle, beleza? Vocês vão me entregar ela só na semana seguinte. Perfeito? Gente, muito obrigado. Até a próxima.